Olá, tudo bem? Vamos aprender mais um pouquinho? Hoje o foco é em língua portuguesa, em especial os verbos auxiliares. Então vamos lá. Você sabia que os verbos auxiliares são presentes nas conjugações e têm as suas terminações de acordo com o modo? Então, ao conjugar um verbo auxiliar, entendemos que há diferenças nas suas terminações. Por exemplo, os verbos auxiliares haver, ser, estar, ter são verbos que têm as suas terminações modificadas no momento da conjunção. Os principais verbos auxiliares no português são o ser, o estar, o ter e o haver, 4 verbos. E nós podemos notar que na sua conjugação, no modo indicativo, vamos destacar que tem o modo indicativo, tem o gerúndio, tem o particípio e tem o infinitivo. Mas hoje nós vamos trabalhar o modo indicativo. Por exemplo, quando eu conjugo o verbo ser no modo indicativo, o presente começa com eu sou. O pretérito imperfeito já modifica eu era. E no pretérito perfeito modifica mais ainda. Eu fui. Então notem que presente eu sou. Pretérito imperfeito, incerteza. Eu era. Pretérito perfeito, uma coisa que aconteceu no passado. Eu fui. Ponto final. Já no mais que perfeito, no futuro do presente, no futuro do pretérito, há poucas modificações, mas também há modificações. Por exemplo, quando eu falo do verbo ser no pretérito mais que perfeito, eu conjugo ele na seguinte forma: eu fora. Olha a mudança de ser para eu fora. Agora, já no futuro do presente, eu conjugo o verbo ser como eu serei. Então, somado o radical à terminação, não se modificou muita coisa. No futuro do pretérito, já eu seria. Notem que as alterações do verbo ser acontecem no pretérito imperfeito, no futuro do pretérito, que seria. Há também no pretérito mais que perfeito, fora. Olha as mudanças que ele sofre. E aí nós continuamos nas conjugações e notamos que o verbo estar, quando conjugado no modo indicativo, no presente é eu estou. No imperfeito, ou seja, no pretérito imperfeito, já modifica para eu estava. E no pretérito perfeito, eu estive. Nota-se que há modificações, mas o radical permanece, que é o estar, só altera a terminação. Agora, no pretérito mais que perfeito, conserva-se também o radical, estar, altera a terminação, ou seja, o verbo estar conjugado vai ser eu estivera, o pretérito mais que perfeito. No futuro do presente, o verbo estar vai ser conjugado eu estarei. E no futuro do pretérito, o verbo conjugado estar vai para eu estaria. E aí, notamos mais outros verbos auxiliares, como, por exemplo, o verbo ter. O verbo ter conjugado no modo indicativo, no presente, eu tenho. Ou seja, o ter, o radical ter, sofre uma alteração, acrescenta-se o NH, cai o R e acrescenta o NH.
e venha a vogal temática O no final. Então, é eu tenho. No pretérito imperfeito, é eu tinha. No pretérito perfeito, é eu tive. Ou seja, presente eu tenho, pretérito imperfeito eu tinha, pretérito perfeito eu tive. Pretérito mais que perfeito é eu tivera. Houve modificação no radical. No futuro do presente é eu terei. E no futuro do pretérito eu teria. Olha que interessante. O verbo ter no presente e no pretérito imperfeito, ele cai o R, que é o ter, cai o R, entra o NH e a vogal temática, de acordo com o pronome. Se é o eu, se é o tu, se é o ele, se é o nós, se é o vós ou se é o eles. Tanto no presente como no pretérito imperfeito. No pretérito perfeito, cai o R, porém entra o V e a vogal temática de acordo com o pronome, sendo ele no plural ou sendo ele no singular. Mas no pretérito mais que perfeito, permanece esse V, né? Porque no perfeito eu tivera, no mais que perfeito, né? Minto, no perfeito eu tive, no mais que perfeita eu tivera. Então o V permanece, acrescentando a terminação que é em RA. No futuro do presente, o V cai. Conserva-se o verbo ter e acrescenta as terminações da vogal temática. Eu terei, tu terás, ele terá e assim sucessivamente. A mesma coisa acontece no futuro do pretérito. Permanece o radical do verbo e se acrescenta as terminações. Eu teria, tu terias e assim sucessivamente. Procurando outros verbos que pertencem aos verbos auxiliares, nós também encontramos o verbo haver. E o verbo haver, ele sofre uma grande alteração. Por quê? O radical dele é totalmente alterado. O verbo haver é um verbo que começa com H, haver. Só que, quando conjugado, o radical dele se modifica. Por exemplo, no presente, o haver passa a ser eu hei, tu hás, ele há, nós havemos, vós haveis e eles hão. Olha que diferença. Já no pretérito imperfeito, o radical do verbo permanece. Se é o verbo haver, o que vai cair é o final da terminação, que é o er, e vai ser substituído pela vogal temática de acordo com o pronome. Então, vai ficar eu havia, no pretérito imperfeito, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós havíeis e eles haviam. Já no pretérito perfeito, há novamente uma alteração do radical. O verbo haver vai ser alterado. Quando conjugado, o haver vai ser transformado para eu houve, tu houveste, ele houve, nós houvemos, vós houvesteis, eles houveram. Gente, já imaginou? É uma coisa que a gente quase não usa. Mas já imaginou se nós usássemos essas conjugações no dia a dia? Ia ser engraçado. No pretérito mais que perfeito, continua com a mesma conjugação do pretérito perfeito, com algumas alterações no final. Por exemplo, no pretérito perfeito é eu houve,
No pretérito mais que perfeito é eu houvera. Tu houveras, ele houvera, nós houvéramos, vós houveres e eles houveram. Então, assim, são terminações que a princípio a gente acha estranho, mas faz parte dessa gramática que é como uma esfinge. Nós temos que decifrar as terminações verbais e suas conjugações. Continuando. No futuro do presente, o verbo novamente volta com seu radical. Verbo haver e acrescentando a terminação. Só vai sofrer a alteração lá na terminação, que é a vogal temática, de acordo com o pronome. Vamos lá. Verbo haver, conjugado no futuro do presente. Eu haverei. É o verbo haver com ei. Então, eu haverei. Tu haverás. Ele haverá. Nós haveremos. Vós havereis. E eles haverão. Ou seja, só as terminações que são modificadas. O radical permanece. Mesma coisa no futuro do pretérito. Eu haveria, tu haverias, ele haveria e nós haveríamos. Só sofreu as alterações nas terminações das conjugações do verbo, de acordo com os pronomes. Então, é importante a gente entender essas terminações, a começar pelos verbos principais. O verbo estar, o verbo ser, o verbo haver e o verbo ter. 4 verbos auxiliares, 4 verbos principais, para a gente entender a formação dos verbos auxiliares juntamente com os verbos regulares. Volto a repetir. Os verbos auxiliares, eles sofrem alteração no seu radical. A exemplo do verbo haver, a exemplo do verbo ser. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas terminações. Apesar do verbo, por exemplo, estar, pertencer à primeira conjugação. Mas ele é um verbo auxiliar. Então, ele sofre transformações quando conjugado. O verbo ser, apesar de ser um verbo que pertence à segunda conjugação, ele sofre alterações no seu radical quando conjugado. O verbo haver, a mesma coisa. O verbo ter também. Notando que o verbo haver, o verbo ser, são os verbos que mais sofrem alterações. Então, prestem atenção nisso. Dominem essas terminações, que com isso vocês não vão se atrapalhar. Do contrário, sabemos que língua portuguesa é uma língua muito difícil de se aprender, mas não é impossível. Basta estudar, estudar e estudar, para que você entenda a formação da nossa gramática, as regras gramaticais, de acordo com a ortografia e a nova norma culta. Isso é muito importante. Tá bom? Assistam esse vídeo com muito carinho. Não deixe de clicar. Inscreva-se no canal. Compartilhe. É muito bom compartilhar conhecimento. Você amplia o que você já sabe e compartilha com outras pessoas que irão compartilhando e assim a rede cresce, o canal cresce. Grande beijo. Vocês moram aqui, no meu coração. Amo vocês. Tchau, tchau.